Let's turn to Gospel according to Matthew, Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, chapter 1, no capítulo 1, verse 1. versículo 1. The book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verse 6. Versículo 6. And Jesse begat David the king, and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Uriah. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. And then verse 12. Agora o versículo 12. And after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salatiel, and Salatiel begat Zerubbabel. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Let's have a word of prayer. Vamos ter uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you so much because you did speak to us. Querido Senhor, muito obrigado porque o Senhor falou conosco. While we come to this new chapter and the new vision, we pray that you really open your word to us. E ao chegar diante desse novo capítulo, essa nova visão, pedimos que o Senhor abra mesmo a Tua palavra a nós. We thank you so much because your word is always progressive. Te damos muitas graças porque Tua palavra é sempre progressiva. We pray that by your grace that we may just follow your steps. E pedimos que pela Tua graça possamos simplesmente seguir as Tuas pisadas. So now we really pray for this session before you. Oramos realmente por essa sessão. Oramos diante de Ti. Speak to us, Lord. Fale a nós, Senhor. In the name of our Lord Jesus, we Oramos pray. em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. We have just read genealogy of our Lord in Matthew 1. Acabamos de ler versículos da genealogia do Senhor em Mateus capítulo 1. Now, this genealogy tells us our Lord Jesus actually actually belonged to the royal line of David. E essa genealogia nos conta que o Senhor, de verdade, ele fez parte daquela linha real de Davi. Now, after they were brought to Babylon, As pessoas, depois de serem trazidos da Babilônia, and then we heard that Jeconiah begat Salatiel, lemos no versículo 12 que Jeconias gerou a Salatiel and Salatiel begat Zerubbabel. e Salatiel a Zorobabel. When we come to chapter 4, we will encounter Zerubbabel again. Agora no capítulo 4 encontraremos a Zorobabel mais uma vez. Now, let us remember that Zerubbabel actually is following the royal line of David. Devemos lembrar também que Zorobabel ele segue a linha real de Davi. Now, we know that Jesus also in that line. Sabemos que o Senhor Jesus também segue por aquela linha. So we are able to say Zerubbabel is in the line of David, also in the line of Christ. Então Zorobabel tanto segue a linha de Davi quanto a linha de Cristo. So that's why in Haggai chapter 2, Por isso que em Ageu capítulo 2, you know Zerubbabel actually is a type of Messiah. o Zorobabel aparece como tipo do Messias. Now, in what way? Em que sentido? In royal way. No sentido real, de realeza. You see, even in the time of Zerubbabel, Mesmo no tempo de Zorobabel, there was no more throne of David. naquele tempo não havia mais o trono de Davi. Because you know that how the people of Israel being captured into Babylon. Porque o povo de Israel já havia sido levado cativo à Babilônia. So you find the kingship is lost. Ou seja, o reinado já havia sido perdido. But anyway, even there is no more independency of the nation. Agora, ainda que não houvesse independência em termos da nação, But no matter what, you know, Zerubbabel still served the civil head of the remnants. mesmo assim sabemos que Zorobabel servia como aquele governo civil dos remanescentes. Because these are remnants. Eles eram remanescentes. Not all people of Israel. E não era todo o povo de So Israel. you see, they are always in the representative state. Então, eles sempre se encontram num estado de representação. For example, Por exemplo, now, when they come together
and they rebuild the temple, Quando eles se reuniam para reconstruir o templo, the Bible says all children of Israel gathered together. a Bíblia diz que todos os filhos de Israel se reuniam. Now, how do you understand that all children of Israel? Agora, como entender essa expressão, todos os filhos de Israel? Literally, it means those who came back to Jerusalem. Literalmente se refere àqueles que haviam voltado para Jerusalém. Now, what they want to rebuild Jerusalem, we rebuild the temple. Eles desejavam reconstruir o templo. But in the eyes of God, Mas aos olhos de all the Deus, children are there. é como se fossem todos os filhos ali. So what does that mean? Isso significa o quê? So after the captivity, Significa que depois do cativeiro, when the two tribes no longer can be together, quando, the 12 or the 2? two tribes of Judah and Benjamin, Quando as duas tribos de Judá e de Benjamim não mais poderiam estar juntas, some of them came back to Jerusalem, algumas voltaram a Jerusalém and some of them they still in Babylon. e outras pessoas permaneceram lá na So Babilônia. how can you say all the children of Israel gathered together? Então, como é possível dizer que todos os filhos de Israel estavam reunidos? Now, these two tribes only 2 of 12. Lembre-se que essas duas tribos são duas dentre 12. Now you can say that all the people belong to two tribes. They gather together. Então poderíamos imaginar que todas as pessoas das duas tribos é que se reuniram. So you see, Holy Spirit is very careful. Mas o Espírito Santo é muito Even cuidadoso. these people did not belong to the whole, Ainda que essas pessoas não pertencessem ao todo, because they came back according to God's will. mas pelo fato de terem voltado segundo a vontade So de Deus, somehow the responsibility of testimony was upon their shoulder. é como se a responsabilidade do testemunho estivesse sobre seus ombros. So they no longer live for themselves. Então eles não mais viviam para si mesmos. They have how do I say? They live a double life. É como se eles vivessem uma vida dupla. A life for themselves. Por um lado, uma vida para si mesmos, A life to represent their brothers. mas por outro lado, uma vida para representar seus irmãos. So that's why when you study the Bible, É por isso que ao estudar a Bíblia, the Bible didn't say when they come together to build the temple and only those remnants know. a Bíblia nunca diz que ao se reunirem para reconstruir o templo foram só os remanescentes. When they rebuild the temple, Mas ao reconstruir o in templo, God's eye, all the children rebuild the temple. aos olhos de Deus é como se todos os filhos estivessem ali God reconstruindo o templo. never wait for everybody, even lost tribe, can come back and then rebuild the temple. That's impossible. Deus nunca esperou que todos, inclusive aquelas 10 tribos que se haviam perdido, porque elas viessem também para reconstruir o templo. Isso seria impossível. So one day, Brother Stephen Kong, Um dia, o irmão Stephen he Kong, asked Watchman Nee. ele perguntou ao irmão Watchman He Nee, said, whether it's possible, ele perguntou, será que é possível? when we are going to wait, how long we are going to wait, Quanto devemos esperar? for all the church come together, be one, Até que toda a igreja se reúne e seja uma, and then church Gloria. e então seja uma Is igreja it gloriosa. possible that will happen? Será que é possível que isso aconteça? Now, brother, the answer is given in the book of Ezra, A resposta a essa pergunta é dada no livro de Esdras. because the word is so clear there. A palavra ali é muito clara. When they gather together, rebuild the house of God. Quando se reuniram para reconstruir a casa de Deus, Now, in the eyes of God, aos olhos de Deus, all children of God gather together. todos os filhos de Deus é que se reuniram. So you see, brothers. Vocês veem, irmãos? Now, this is a very important principle. Esse é um princípio que é muito The importante. remnants always with the responsibility. São os remanescentes que têm essa responsabilidade. If Sempre. they fail, Se eles falharem, means all the people fell. significa que todo o povo falhou. They come back to Jerusalem. Eles voltaram a Jerusalém. Now, if they fail, how do you expect those people in Babylon will live better lives? Se eles falharem, como esperar que aqueles que ficaram na Babilônia tivessem vivido uma vida melhor? So remember, you don't wait for all the Christians revive, come back to the Lord. Ou seja, não espere até que todos os filhos, todos os cristãos voltem para o Senhor. Then you discover there will be it's impossible for you to a day that the Lord will present himself church glorious. Então, se pensarmos assim, será impossível que o Senhor apresente a si mesmo uma igreja So gloriosa. the answer of Watchman Nee to Stephen Kong is this. Então, a resposta que o irmão Watchman deu ao irmão Stephen Kong This foi:
always on the principle of overcomers. Isso sempre se rege pelo princípio dos vencedores. If you talk about Old Testament, always the principle of remnants. Se você fala em termos do Antigo Testamento, o princípio do remanescente. Just like Gideon only have 300 soldiers. Assim como Gideão tinha apenas 300 soldados. When they win the victory, the whole nation win the victory. Mas quando eles ganharam a vitória, toda a nação ganhou a vitória. These 300 people fought for their life. Aqueles 300 soldados lutaram pelas suas próprias vidas. After they win the battle, Mas depois de terem vencido a batalha, the tribe of Ephraim has nothing to do with they never go to the battlefield. Ephraim. A tribo de Efraim nunca jamais havia ido à batalha. But even they reaped all the goodness from the battle. Agora, eles também se beneficiaram naquela batalha vencida. So this always the calling of overcomers. Esse é sempre o chamado dos vencedores. How do you understand the calling of overcomers? Como entender esse chamado dos vencedores? You can explain, you can understand it in the terms of the history or story of remnants. É possível compreendê-la à luz da história do remanescente. Now, I think in order to convince you, we have to go back to Book of Ezra again. Para convencê-lo, vamos voltar ao livro de Esdras. Chapter 3, Abrimos no capítulo 3, verse 1. versículo 1. And when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. In reality, only the remnant they gather in Jerusalem. De fato, ali eram só o remanescente que estavam reunidos. But here you find that it's no longer in the time of Solomon. Isso aqui não é mais no tempo de Salomão. At that time, they should be one. Nos dias de Salomão eram como um. Now, after they under the disciplining hand of God, and after they were scattered, Mas depois de estarem debaixo da mão disciplinadora de Deus e terem sido espalhados, now how God is going to continue to maintain His dignity, His integrity, and His testimony. como é que Deus manteria sua dignidade, sua integridade, seu testemunho? For that reason, you know, when you study the book of Ezra, book of Nehemiah, and Haggai, and all Zechariah, Ao estudar os livros de Esdras, Neemias, Ageu e you Zacarias, have to keep that in mind. você precisa manter esse pensamento em It is vista. true there is no more the throne of David, É verdade, não há mais o reino de Davi. because these are all handful people. E ali havia apenas um punhado de Now, pessoas. king of David, the throne of David, O trono de Davi, supposed to be the king, rule over all the nation of Israel. ele deveria ser o rei que governasse sobre toda a nação de Israel. So that should be the case. Deveria ser o caso. But now, because these people are scattered, Mas pelo fato das pessoas estarem espalhadas. but that doesn't mean that reality is gone. No. Bom, isso não significa que a realidade se foi, não. Yes, now Zerubbabel, you can never say that technically he is upon the throne of David. Não é possível dizer que Zorobabel estava tecnicamente sob o trono de Davi. But in reality, Mas em realidade, God put him in that position. Deus o colocou naquela posição. Now, remember, he played a representative role. Agora lembre-se, ele teve um papel representativo. So you see what a great responsibility for the remnants. Que grande responsabilidade é essa dos And remanescentes? what great responsibility for the overcomers. E que grande responsabilidade é dos They are vencedores? overcoming not for themselves. Ou seja, eles vencem não para si mesmos. Not only for the small amount of people they know about, they gather together. Não é para apenas aquele pequeno grupo de pessoas que se reúne. They overcome for the whole church. Mas eles vencem para toda a igreja. One day, many people's eyes will be opened. E um dia os olhos de muitos serão abertos. Because Mount Zion is so small. O Monte Sião é tão pequenininho. That's why the Bible said, now, all nations will flow into it. É por isso que a Bíblia diz que todas as nações entrariam para dentro dela, Now, fluiriam how para could you ela. flow into something higher than you? Como que você pode afluir para algo que está acima de você? So, when we take the principle of Zion, Ao tomar o princípio de Sião, and when you are so humble, e quando estamos tão humilhados, you know that
we are not all nation of Israel. Nós sabemos que não somos toda a nação de Israel. You know that we're not a part of the children of Israel. Sabemos que somos uma parte do povo de Israel. But now, when the testimony of God is in desolation, Mas quando o testemunho de Deus está em desolação, anyway, this world, they should know the testimony of God. mesmo assim, o mundo deve conhecer o testemunho de Deus. Let them stay in Babylon, Eles que podem ficar na Babilônia. but we receive the call. Mas nós recebemos o A chamado. call into one body. Um chamado corporativo para dentro de um único corpo. So you see, when we gather together as one man, Então, quando nos reunimos como um homem, it's to tell the world, é para dizer ao mundo, now we represent the whole nation of Israel. representamos toda a nação de Israel. So this is very important. Isso é muito importante. That's why when you come to Zerubbabel, Por isso que ao chegar a Zorobabel, in reality, em realidade, historic speaking, there was no more throne of David. do ponto de vista histórico, não havia mais o trono de Davi. Today, people came back to Israel. Hoje as pessoas voltam a Israel, Yeah, they came back to Jerusalem. voltam a Jerusalém Now, where is the throne of e David? procuram onde está o trono de Davi. So you see, brothers and sisters. Vem, Now, irmãos. especially in the time of remnants. Especialmente no tempo do remanescente. Now, very clear, strictly speaking, Falando de maneira estrita, if we talk about throne of David, se falar do trono de Davi, in reality, em realidade, now the Zerubbabel, he has only the remnant in his view, Zorobabel só tem o remanescente em vista. because he really the silver head among the remnants. Porque ele é como aquele líder, aquela cabeça de prata sobre aquele remanescente. Joshua, spiritual head, Então, Josué é o cabeça espiritual. and Zerubbabel, silver head. E Zorobabel, o cabeça de Now, prata. what is silver head? O que é essa cabeça de prata? Now, silver. Yeah, is prata. Civil. Oh, civil. Sorry, not É civil. a cabeça civil. So you can see that now, even in reality, Mesmo na realidade, all he can govern only those remnants. ele só pode governar aquele remanescente. But remember, he played a role Mas lembre-se, ele tinha um papel to represent David. de representar a Davi. Now, his office actually represents the throne of David. Então, o seu ofício era representar o trono de Davi. So what does that mean? Significa o quê? That means now, in the time of captivity, Significa que agora, nos dias do cativeiro, when we are divided, quando estamos todos divididos, what God wants is that o reality. que Deus deseja é essa realidade. It's not official position. Não é uma posição oficial. If you want a full restoration, Se você desejar uma restauração plena, if you talk about church order, we want to follow exactly in the time of day of Pentecost. se você fala em termos da ordem da igreja e deseja replicar aquela ordem dos dias dos Is Pentecostes, it possible? será que é possível? Because the children of God has been divided. O povo, os filhos de Deus foram divididos. When you talk of the elders, Aos falar dos anciãos, supposed to be the most mature ones in the whole church of God. devem ser os mais maduros de toda a igreja de Deus. Now, all those people meet with you, only a handful of people. Essas pessoas que se reúnem são apenas um punhadinho. So, brothers and sisters, Irmãos, how we are going to face the situation? Como vamos encarar essa How you are situação? going to recover the church order? Como restaurar então a ordem da igreja? Now, throne of David is no longer there. Agora, o trono de Davi não mais está ali. If you really want to do that, Se você deseja fazer isso you mesmo, practically have to gather everybody, including the lost 10 tribes. você precisaria reunir todos, inclusive as 10 tribos But perdidas. God only called you back to Jerusalem. Mas Deus chamou você para Jerusalém. You are not the whole nation of E Israel. você não é toda a nação de You're Israel. only a small part, remnants of the whole. Você é apenas uma pequena parte, um resto, um remanescente do todo. But remember, Lembre-se, God's heart is with this o remnant. coração de Deus está com esse Through remanescente. them, Por intermédio deles, the God's will may be a realized. vontade de Deus pode ser realizada. So in what way? De que jeito? Remember, through reality. Por intermédio da realidade. And here you find that Zerubbabel, E aqui encontramos Zorobabel. he still can represent. He's still in reality.
em realidade, he should live according to the principle of throne of David. ele deve viver de acordo com o princípio do trono de Davi. When that happened, Quando isso in acontecesse, God's eye, aos olhos de Deus, the throne of David is there. é o trono de Davi que está ali. So you see, that's why we have chapter 3, why we have chapter 4. É por isso que temos os capítulos 3 e 4. Because after chapter 2, Depois do capítulo 2, because God already promised, now he will build his house in it. Deus já havia prometido que construiria ali a sua casa. The city of Jerusalem will be rebuilt. A cidade de Jerusalém seria reconstruída. Now, brothers, Irmãos, you agora- piled up all the stones and the wood. Here is the house of God. Então, depois de empilhar ali a madeira e as pedras, ali estaria a Now casa de here you Deus. build all the wall, fix all the wall. Então, imagine que você acerte todas as paredes. You put all stone and upon another stone. Now that's city of Jerusalem. Você coloca uma pedra sobre outra pedra, ali está Jerusalém. But brothers, here you have the word from the prophet. Mas aqui está a palavra do profeta. Now actually, the visions he received from heaven. E de fato são as visões que recebeu do céu. Now after we have a sure promise of the Lord, now the temple will be rebuilt. E depois de terem aquela promessa certeira do Senhor de que o templo seria What kind of reconstruído, house is that? que tipo de casa seria Is essa? piling up stone and wood? No. Será que é um empilhar de pedras e madeira? Não. So, brother and sister, what is the reality of the house of God and Jerusalem? Qual que é a realidade da casa de Deus de Jerusalém? So, brothers and sisters, God had to point that out. Deus tinha que indicar isso. What made the house of God? O que faria da casa de Deus? Not just stones and the wood. Não ser apenas madeira e as Most pedras. important thing is priesthood. O mais importante é o sacerdócio. And high priest and his companions. O sumo sacerdote e seus companheiros. And something interesting. E é interessante. If you read verse 8, Joshua and his companions serve as a types. Então você perceberá que Josué e seus companheiros, eles eram como tipos. And Joshua E Josué represent the high priest. representava o sumo sacerdote. And all his companions E todo- represent the priest. E todos os companheiros, os demais And who are they? sacerdotes. E quem são esses? Are the believer in the New Testament. São os crentes do Novo Testamento. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos? Now we insist on restore all the church order. Às vezes insistimos em restaurar a ordem da igreja. Now that's very good if you are able to do it. É muito bom se você conseguir. But the important thing is Mas a questão é, the minimum required to every one of us. o requisito mínimo que é pedido de cada um de nós At least you should see the reality today. é que ao menos você precise ver a realidade hoje. So you see, brothers and sisters, Vocês percebem? how do you see the reality? Como é possível ver a realidade? Zion is the reality of Jerusalem. Sião é a realidade de Jerusalém. That's why you have no new Zion. Por isso que não há nova Sião. You see, Jerusalem can be expand. Jerusalém pode crescer, expandir. In the beginning, yes, Zion. No princípio, sim, havia Sião. Then Mount Zion plus Mount Moriah. Então houve Monte Sião, depois o Monte Moriá. But later, even bigger and bigger. Mas depois isso cresceu mais e If you mais. talk about today's Jerusalem, Se você falar em termos de Jerusalém hoje, 7 times bigger than old city. ela é 7 vezes maior do que a antiga Jerusalém. So, brothers, when you talk about Jerusalem, Ao falar de Jerusalém, now you can understand in different directions. você pode interpretar e entender isso em diferentes But direções. one thing never changes. Mas um aspecto nunca muda. Mount Zion plus Mount Moriah. O Monte Sião mais o Monte Moriá Throne of David é o trono de Davi plus house of God. mais a casa de Deus. That's Zion. Isso é Sião. And Zion always represents the overcoming principle. E Sião sempre representa o princípio dos vencedores. So o when vencer. Zion is built, Então, quando Sião é when the reconstruído, reality is there, quando a realidade existe, brothers and sisters, now you see that finally, now you reach the purpose why these people come back to Jerusalem. atinge-se o propósito para o qual as pessoas retornaram a Jerusalém. So in chapter 3 you have Joshua. No capítulo 3 encontramos Josué Chapter 4 you have Zerubbabel. e no capítulo 4 a Zorobabel. Of course, be strong, Joshua.
Claro, ser forte, Josué. Be strong, Zerubbabel. Ser forte, Zorobabel. They really represent the whole remnant. Eles representam realmente todo o remanescente. So very interesting when you talk about these two leaders. Então, ao falar desses dois líderes, Immediately behind it, talk about all remnants. imediatamente se fala de todo o remanescente. So about Zion, Então, sobre Sião, about what is the mind of God in relation to Jerusalem. e entendemos qual que é a mente de Deus relacionada a Jerusalém. Yes, now after 4 years, Depois de 4 anos, you see that house of God should be built. é possível ver que a casa de Deus fora reconstruída. Yes, you have the outward order, outward structure. Sim, havia uma estrutura exterior. So today people want something structural. Hoje as pessoas querem alguma coisa estrutural. People want something concrete in order. Querem alguma coisa muito concreta no que tange a Number ordem. 1, 2, 3, 4. Número 1, número 2, 3, 4. Now, brothers, Irmãos. that's why we have this fourth vision, and the fifth vision. É por isso que temos as visões 4 e 5. And in these two visions, Nessas duas visões, now we have the whole picture of Zion. temos o quadro completo de Sião. House of God, A casa de Deus, throne of David. o trono de Davi. The reality in the house of God. A realidade na casa de Deus. The reality in the throne of David. E a realidade sobre o trono de Davi. These both apply to the remnant in the Old Testament, Yes. overcomers in the New Testament. Isso se aplica tanto ao remanescente no Antigo Testamento quanto aos vencedores no Novo Testamento. So I think this revelation is so clear. Essa revelação está muito clara. So now let's come to the fourth vision. Agora chegamos então à quarta visão, That means chapter 3. ou seja, capítulo 3. Then he showed me Joshua the high priest standing before angel of the Lord, and Satan standing at the right hand to oppose him. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Is this not a brand plucked from the fire? Não é este um tição tirado do fogo? After the Lord promised that the house of God should be rebuilt. Depois de Deus ter prometido que a casa de Deus seria reconstruída, Now people only see the stone and wood piled together. as pessoas talvez só conseguissem ver as pedras e a madeira empilhadas. Outwardly, it's not so impressive. Talvez externamente não era alguma coisa que impressionasse. Compare with the glory in the time of Solomon. Comparado à glória que havia no tempo de Salomão, This is nothing. isso era como nada. But brothers, this is not small thing. Mas não é uma coisa pequena. If you look into the reality, it's a big thing. Se você observar a realidade, é algo muito grande. The world wants big things. E o mundo deseja coisas grandes. The Lord wants to see something inside. Mas o Senhor deseja ver algo no interior. So what is the contents of the house of God? Qual é o conteúdo da casa de Deus? What do you mean one day Jerusalem will be prosperous? O que significa que um dia Jerusalém seria próspera? What is the reality? Qual que é a realidade? Now, brother, here is the vision. Aqui está a visão. And then you discover, E se descobre now Joshua was fulfill his office here. que Josué, ele cumpriu o seu ofício aqui. So he was standing before angel of the Lord. Ele estava de pé diante do anjo do Senhor, As a priest, como um he's sacerdote. standing before E him. como sacerdote ele estava ali So diante. while he is functioning in the temple, Enquanto ele funcionava, operava ali no templo. that's reality, brothers and Isso sisters. chama-se realidade. Not just wood and not just outward things, it's something inside. Então não são coisas meramente exteriores, mas é algo Now, interior. very interesting. When you have the reality of the house of God, Então quando se tem a realidade da casa de Deus, only when the high priest só se tem a realidade da casa de enter Deus into the temple quando o sumo sacerdote adentra o and templo standing before the angel of the Lord. e se coloca ali diante do anjo do Senhor. While he was doing so, E enquanto ele estava assim,
then you discover the Satan standing at his right hand to oppose him. Descobrimos que Satanás estava à mão direita para se lhe opor. You see, brothers and sisters, only when you are standing before the angel of the Lord, Somente quando você estiver diante do anjo do Senhor, when Joshua served as high priest. é quando Josué estava servindo como sumo Not sacerdote. only he is serving, Não apenas ele servia, all the co-priests also serving. mas todos aqueles sacerdotes com ele serviam também. So, brothers and sisters, the priesthood is the reality of the house of God. O sacerdócio é a realidade da casa de Deus. And now they are only a types. E aqui são apenas um tipo. It means that what is the church? Significa o que é a igreja? Today we are busy with the church order. Hoje estamos ocupados com a ordem Now, da what igreja. is the reality? Mas qual é a realidade? The reality is the universal priesthood of all believers. A realidade é o sacerdócio universal de todos os crentes, os santos. Isn't that what Martin Luther has seen and passed on to us? Foi aquilo que Martinho Lutero viu e nos passou. Some people are busy to build up a Lutheran church. Algumas pessoas se ocupam construindo uma igreja luterana. But what is that reality? Mas qual é a realidade? If you have outward structure Se você tiver uma estrutura exterior and only one priest is functioning, e apenas um sacerdote estiver all others priests funcionando they are on strike, e todos os demais estiverem de greve, where is that reality? cadê a realidade? So in the New Testament, No Novo Testamento, we are all priests. somos todos We are sacerdotes. all the ones who stand before the Lord. Nós somos aqueles que devemos estar diante do Senhor. Now, when we are functioning, Quando estivermos funcionando, we bring the world to the Lord. nós trazemos o mundo para o We Senhor. bring the need of the world, the people, to the Lord. Nós levamos as necessidades das pessoas ao Senhor. At the same time, we go to the world on behalf of the Lord. E por outro lado, nós vamos ao mundo em nome do Senhor. You see, brothers and sisters, now that's the church. Essa é a igreja. That's the house of God. Essa é a casa de That's the Deus. reality. Essa é a realidade. Now you find the high priest was standing before the angel of the Lord. Então encontramos o sumo sacerdote aqui diante do anjo do Senhor. Do you see that? Now, not only here mention of Joshua and also the companions who sit with him. Mas aqui não apenas menciona Josué, mas os seus companheiros que estavam com ele. Now you see, brothers and sisters, and the Bible said these are the type. E a Bíblia nos diz que são tipos. Now we read verse 8. Lemos o versículo 8. Hear, O Joshua, the high priest, you and your companions who sit before you, for they are a wondrous sign. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, ou são um sinal. Now, before verse 8, Antes do versículo 8, all the application only to the remnants. toda a aplicação dizia respeito ao remanescente. What is the reality of the house of God? Qual que é a realidade da casa de The Deus? priesthood. É o sacerdócio. And then you find that Joshua and all his companions was functioning in the house. Então descobrimos que Josué e os seus companheiros estavam funcionando na casa. And these priests, E aqueles sacerdotes, they came to the Lord eles se achegaram ao Senhor on behalf of the world. em nome ou representando o mundo. When many people, they fall into sin. Então, quando muitas pessoas caem no pecado, They bring their cattle to the priest. então eles trazem isso ao Senhor. And Ao sacerdote. then they put sacrifice on the altar. E então colocavam sacrifício sobre o altar. That's one aspect of service. Esse é um aspecto do serviço. Now, while they are in the holy place, Agora, enquanto estavam ali no santo lugar, why they were before the lampstand, before burning office, burning altar? por que eles estavam ali diante do candeeiro e do altar de sacrifício? They will go out from holy place. Eles sairiam daquele santo They will go lugar, out from the presence of God sairiam da presença de Deus to speak to the world, e então iriam a falar ao to mundo serve this world. para servir a este mundo. That's house of God. Essa é a casa de Deus. Not just wood and stones. Não apenas pedras e That's madeira. the reality. Essa é a realidade. Even outward structure is no comparison with that of Solomon. Ainda que a estrutura exterior não tivesse qualquer comparação com aquela de Salomão, Reality is the same. a realidade é a mesma. It is that reality satisfy Heavenly Father. E é essa realidade que satisfaz o Pai Celestial. So, my brothers and sisters,
And after verse 8, E depois do versículo 8, now you can see that the word of God really lift whole things up to a higher level. é possível ver que a palavra de Deus elevou todas as coisas a um nível mais elevado, mais Now alto. these only type, São apenas tipos. remnants only type Os for the Os overcomers. remanescentes são um tipo dos vencedores. So thank the Lord. Graças a Deus. Now what is the reality of the Qual church? que é a realidade da igreja? The universal priesthood of all O believers. sacerdócio universal de todos os crentes. Brothers and sisters, we are all members of the body of Christ. Todos somos membros do corpo de Cristo. Not just few members are active. Não apenas uns poucos membros devem ser ativos. If that happens, Se isso acontecesse, you said this body is paralyzed. é possível dizer que o corpo está It's paralisado. not functioning body. Ou não é um corpo que You funciona. may have outdoor structure. Você pode ter uma estrutura You exterior. may give a name church. Você pode até colocar o nome igreja. Where is the reality? Mas cadê a realidade? And that's why Ezekiel tried to make a demonstration. Ezequiel deu uma demonstração. There was a body. Havia um corpo. Always to a one direction is 390 days. Always. 300. The body always in one direction. Ok. Então, esse corpo estava sempre numa única direção. For 390 days. Por 390 dias. And then another direction E para uma outra direção, for 40 days. por 40 dias. What does that mean? Significa o What quê? the message behind it? Qual que é a mensagem por detrás This is disso? an organic body. Isso é um homem, You can call it organic, no problem. um corpo orgânico. Pode chamar assim, But não há that's problema. paralyzed. Mas está paralisado. Only when all the members of body is active, Somente quando todos os membros do corpo estão we are all ativos. priests. Quando somos todos We are all sacerdotes functioning. e estamos funcionando. You have a portion of the word. É que você tem uma porção da I have a palavra. portion of the Eu word. tenho uma porção da You palavra. have some experience from the Lord. Você tem uma experiência do Senhor. When every one of us serve as E priests, quando todos servimos como sacerdotes. my brothers and sisters, Irmãos, that's reality. essa é a realidade. Why the pietist has a great contribution in the church of God. Por que os petistas têm tamanha contribuição na igreja de In the Deus? time of Martin Luther, Nos dias de Martinho Lutero, everything was a dream. tudo era um sonho. Only in the time of these pietists, Mas foi nos dias dos petistas the dream have been wonderfully realized. que aquele sonho se realizou de maneira When maravilhosa. they gather together, Quando eles se reuniram, they have a living word. eles tinham uma palavra viva. When they pray, Quando eles oravam, they're living faith. eles tinham uma fé viva. When they come together, Quando eles se juntavam, everybody functions. cada um funcionava. Brother, sister, Irmãos, they were under the headship of Christ. estavam debaixo do senhorio de Cristo. They know that high priest is their head. Eles sabiam que o sumo sacerdote era o seu cabeça. High priest, a head of all priests. Então, aquele sumo sacerdote é a cabeça de todos os sacerdotes. Christ is the head of the body. Cristo é a cabeça do corpo. So, my brothers and sisters, Irmãos, you see that this vision is eternal. é possível ver que essa visão é eterna. This vision not only limited to Old Testament time. Essa visão não se limita ao Antigo Testamento. Application may be much higher. A aplicação pode ser muito mais elevada. But now we have been told some detail here. Mas nos são dados detalhes aqui. Now, while you really are functioning as priest, Enquanto você funciona como sacerdote, when the authentic, genuine priesthood is established, quando é que a gente opera como sacerdote? Quando o autêntico sacerdócio é the estabelecido. reality is there. E a realidade está aí. Everything becomes living. Tudo se torna vivo. Now, brothers, Irmãos, when we are dead, quando estamos mortos, the enemy of God won't do anything. o inimigo de Deus não faz nada. They know that church is no longer his match. Ele sabe que a igreja não está à sua altura, mas não é But oposição. if Joshua really stand before the angel of the Lord, Mas se Josué de fato estivesse diante do anjo do Senhor, one thing for sure, uma coisa é certa: immediately the imediatamente spiritual battle begins. há uma batalha espiritual que se trava. Now Satan becomes very busy. E então Satanás fica muito ocupado. Brothers and sisters, when everything structural, everything outwardly, Quando tudo estruturalmente é estrutural e é exterior, you have the name of the church. você tem até o nome de igreja. You have the order of the church according to the Bible. Você tem a ordem da igreja de acordo com a Bíblia. Brothers and sisters, now nothing would happen Nada acontece. because that's all right. Porque está tudo bem. But only when it becomes living reality. Mas somente quando existe uma realidade viva. When the Lord said, when I build my church upon this rock,
Quando o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. The gate of Hades shall never prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra Do you ela. know what happened? Você sabe o que aconteceu? If the gate of Hades open, Se as portas do Hades se abrirem, that means Christ built his church in the territory of the enemy. significa que Cristo constrói a sua igreja no território inimigo. No wonder now all the power of darkness attack back. Não é de admirar que toda a força do inimigo contra-ataca. But the Lord said, the gate of Hades shall never against it. Mas o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra Here ela. is another proof. Aqui há mais uma prova. When the church really built in the territory of the enemy, Quando a igreja está construída mesmo no território inimigo, do you think that Satan will keep silent? você acha que Satanás vai ficar quieto? No. He accused the great high priest Mas não, ele acusou os grandes sumos to sacerdotes oppose him. para se lhe opor. And the Lord said to Satan, Mas o Senhor disse a Satanás, the Lord rebuke you, Satan. o Senhor te repreende, ó Satanás. Now, brothers, in what ground the Lord of hosts do that? Mas baseado em que o Senhor dos Exércitos faz If you isso? really look at Joshua, Se você olhar para Josué, what happened to o Joshua? que aconteceu com Josué? He was clothed with filthy garments. Ele estava vestido de trajes de imundícia. Think about it. They came back from a filthy place. Eles haviam voltado de um lugar sujo. When you spend in filthy place for 70 years, Quando você mora num lugar sujo por 70 anos, no wonder was clothed with the filthy garments. não é de admirar que ele estava trajado de vestes sujas. What the Lord said, O que o Senhor disse? is this not a brand plucked from a fire? Não é este um tição tirado do fogo? Now, before the brand entering into the wood and into a fire. Antes desse tição entrar no fogo, Now you see the wood, você vê a madeira. but after you try to get the brand plucked from the fire, Mas depois que ele caiu no fogo, se você tentar pegar aquele tição you do rescue fogo, the fire. você resgata o fogo. But you can imagine it has been covered with the coal, with that black coal. Mas você pode imaginar que ele foi coberto de cinzas. That's why he was filthy. É por isso que diz que ele estava Think sujo. about it. Pense. But yet he was standing before the angel of the Lord. E no entanto, ele estava de pé diante do anjo do Senhor. On what ground? Mas baseado em quê? God rebuked Satan. Deus repreendeu Satanás. He said, "The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you." E ele disse, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Thank the Lord for a wonderful statement. Graças a Deus por essa The declaração Lord who maravilhosa. has chosen Jerusalem rebuke you. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. It is not a brand plucked from fire. Não é este um tição tirado do fogo? Now, indeed, he has been fire. Realmente ele esteve no fogo. Indeed, he has been Babylon. De fato ele esteve na Babilônia. Indeed, he has been under judgment. De fato esteve debaixo de juízo. So, in verse 3, Então no versículo now 3, Joshua was clothed with filthy garments. ora Josué trajado de vestes sujas. You can put two pictures together. Agora você pode colocar dois quadros One juntos. picture is a brand plucked from the fire. Por um lado temos um tição tirado do fogo You can see everything's black. e vemos que está tudo preto. On the other hand, Por outro lado, you see Joshua still standing before the angel of the Lord, vemos que mesmo assim Josué estava diante do anjo do but he Senhor, was filled with filthy garments mas trajado de vestes and was sujas. standing before the angel. Mas ele estava diante do anjo. Now, brother, Irmão, how could he do that? como poderia fazer How isso? is able to function as high priest? Como que ele poderia funcionar como sumo sacerdote? Just because you come back from
Babylon? Simplesmente porque veio da Babilônia? Just because you are this is brand plucked from the fire? Será que é porque foi tirado, um tição tirado do fogo? No. Não. The Lord had to do something more. O Senhor precisava fazer algo mais. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Take away the filthy garments from him. Tirai-lhe as vestes sujas. And to him he said, See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. E a Josué disse: Eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajos. It is God who is qualified, always are able to forgive and forget, who said, Take away the filthy garments from him. Então é Deus que é capaz de sempre perdoar e esquecer. Foi Ele que disse: Tirai-lhe as vestes sujas. And to him he said, E a Josué disse: See, I have removed your iniquity from you, Eis, veja que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade and I will clothe you with rich robes. e te vestirei de finos trajes. If you translate into New Testament language, Se traduzirmos isso para a linguagem do Novo no Testamento, one can stand in the presence of God. ninguém pode estar diante da presença de Deus. Only when we are clothed with Christ. Mas somente quando estamos revestidos de Cristo. Then you see that because Christ has been accepted in the presence of God. Porque Cristo foi aceito na presença de Deus. By this way, E desta forma, Joshua served as high priest. Josué pôde servir como sacerdote. By this way, E dessa maneira, all the priests serve as priests. todos os sacerdotes puderam servir como sacerdotes. Brothers and sisters, Irmãos, then you find that the house of God is in function. então encontramos que a casa de Deus está em operação. And more than that, E além disso, verse 5, versículo 5. I said, let them put a clean turban on his head. Eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. And they put a clean turban on his head. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante And they limpo put the clothes on him. e o vestiram com trajes próprios. And the angel of the Lord stood by. E o anjo do Senhor estava ali. Thank the Lord. Graças a Deus. Here we are told the house of God. Aqui nos é dito a respeito da casa de Deus. If you want to know the reality, Se você deseja conhecer a if you want realidade, to know Zion, se você deseja conhecer a if you want to Sião know overcoming e principle, quiser conhecer o princípio de the vencer, da way vitória, is not to use certain method. o jeito não é utilizar métodos, The way is not to maintain something structural. não é manter uma estrutura, The way is, mas o caminho é: let's have that reality. vamos ter essa realidade. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, that's irmãos, Zion, that principle of esse é o Zion. princípio de Sião. And then verse 6. Então temos versículo 6. Then the angel of the Lord admonished Joshua, saying, Então o anjo do Senhor admoestou a Josué, dizendo, Thus says the Lord of hosts, versículo 7, assim diz o Senhor if dos you walk exércitos: in my ways, se andares os meus caminhos and if you will keep my command, e observares os meus preceitos, then you shall also judge my house, também tu julgarás a minha casa and likewise have charge of my courts. e guardarás os meus átrios, I will give you places to walk e te darei livre acesso among these who stand here. entre estes que aqui se encontram. Now, what the promise here? Que promessa é essa, irmãos? Do you see that? Vocês veem? Now, yes, he's a high priest. Sim, ele é o sumo sacerdote. As a high priest, E como sumo sacerdote, you shall judge my house. ele julgaria a minha casa, a sua casa. He became delegate authority. Então ele se tornou a autoridade delegada, Because he was under God as authority. porque ele estava debaixo da autoridade de Deus. So then he can become the delegate authority. Então ele podia se tornar uma autoridade delegada. This authority not from the position, not from a position, outward position. Agora, essa autoridade ela não advém de uma posição externa. The reason he's the head. A razão pela qual ele é cabeça Because he is under the headship of Christ. é porque ele está debaixo do senhorio de Cristo. The reason husband is the head. A razão pela qual o marido é cabeça, Because the husband is under the headship of Christ. porque ele está debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é o cabeça dele. Whenever he said,
Quando ele diz, I am your head, eu sou sua cabeça, he is no longer the head. ele já não é mais. So you see, brother, sister, Vocês veem, here irmãos? is not a position. Aqui não é uma posição. Today, many husbands try to take a position as a husband. Então muitos maridos hoje tentam tomar posição de maridos. But the secret to be a husband, Mas o segredo de ser marido, to have the reality. para ter a realidade, You have the reality in love. é ter uma realidade em amor. Because you subject yourself to the headship of Christ. Isso se adquire você se sujeitando ao senhorio de Cristo. Now the Lord use you as a delegate authority. Então Deus pode te utilizar como autoridade delegada. Because you are under the headship of Christ. Porque você está debaixo do senhorio de Cristo. Now the Lord use you as delegate authority to your parent, to your student, to your children. Então Deus pode te utilizar como autoridade delegada para os seus filhos. Brothers and sisters, whether your authority effective or not Irmãos e irmãs, se a sua autoridade é efetiva ou não, depends on Depende how much you are under His de authority. quanto você está debaixo da sua autoridade. You may yell to your children. Você pode gritar às suas crianças. It won't work. Isso não funcionará. You can use very small voice. Your children will obey. Por outro lado, você pode utilizar uma voz muito mansa e os seus filhos The obedecerão. secret is O this. segredo é, Are you under the headship of Christ? será que você está debaixo da autoridade de So Cristo? the same thing here. E o mesmo se encontra aqui. If you will keep my commandment, Se guardares os meus if you will caminhos, walk in my way. se andares os meus caminhos e observares os meus Translate it into preceitos, New Testament language. traduzindo isso para a linguagem do Novo If Testamento, you really live out the life of Christ, se você viver a vida de Cristo, then então you shall judge my house. Então também julgarás a minha casa. Then you're functioning as a delegate authority. Então funcionarás como autoridade delegada. High priest definitely that definitely is the delegate authority. Então esse sumo sacerdote definitivamente é a autoridade delegada. So you see why the Lord has to say this. Por que o Senhor tinha que dizer isso? Already have turban in your head. Você já tinha um turbante na The cabeça? position is there. A posição já estava ali. Outwardly speaking, according to order, he is high priest. E de acordo com a ordem, ele já era o sumo sacerdote? No. Não. The Lord has addressed to Joshua, O Senhor precisava falar a Josué admonished. e admoestá-lo. Now, some translations protests. Algumas traduções, a nossa inclusive, diz protestou. In other words, Em outras palavras, now more than just encouraging. No, é mais do que um encorajamento. something serious. É algo muito sério. Because today everybody grabbed outward position. Hoje em dia todos querem se agarrar a posições externas. When you have throne, you are the king. Onde há um trono, há um rei. They never know that. Mas eles não sabem David was a king. que Davi era um rei. David has been anointed as king. Que Davi havia sido ungido rei. But where is the throne? Mas cadê o trono? If you only recognize the throne, Se você só reconhece o trono, there's only one king. só há um rei. That is Saul. E esse é Saul. But even one day, Mas um dia, when David, quando Davi, almost God put his enemy Saul in his hand. quase que Deus colocou Saul, seu inimigo, em suas mãos. And he dared to put back to the God's hand. Ele ousou colocar isso de volta nas mãos de Deus. If he somehow Se de alguma maneira ele, Davi, deal with his enemy, ele tivesse lidado com seu inimigo, tomorrow he's no longer wandering in the wilderness anymore. no dia seguinte talvez ele não estivesse mais peregrinando pelo deserto. Brothers, sisters, Mas irmãos, but he dared to let it back to the hand of God. mas ele teve a coragem de entregar aquilo de volta ao Senhor. Even in eyes of his enemy, Até mesmo aos olhos do seu inimigo, you shall prevail. você prevalecerá. Foi o que Saul Who disse a is the ele. king? Quem é o rei? The king who's sitting on the throne? O rei que está no trono? Or here you find a kingly life through his walk. Ou será que nós vemos o caminhar, o agir de rei So, nessa brothers and pessoa Davi? sisters, all we want is church order. Muitas vezes tudo o que desejamos é a ordem da igreja. Who care about church life? Mas quem se importa de fato com a vida da igreja? Everybody look for kingly throne. Todo mundo procura o trono do rei. Who want the kingly life? Mas quem deseja essa vida de rei? And through many years, E por muitos anos, we see a king
in the life of David. É possível ver o rei em Davi. If you will walk in my ways, Se andares dos meus if you will caminhos, keep my commandments, se observardes os meus preceitos, then I will see high priest in you. então eu verei em você um sumo sacerdote. Then you shall judge my house, likewise have charge of my court. E então julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. I will give you places to walk among these who stand here. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Who are these who stand here? Quem eram aqueles In the estes spiritual world? no mundo espiritual? In the angelic world? No Angelic world? mundo angelical? But anyway, brothers and sisters, De qualquer maneira, a place irmãos, was secured um lugar estava garantido for Joshua. para Josué. Wonderful. How wonderful it is. Quão maravilhoso é. And then something further. E aconteceu algo a mais. Now, well, from the shadow to reality. Agora vamos caminhar das sombras para a realidade. The remnants only shadow. Lembre-se que o remanescente é apenas uma The sombra, overcomers are the reality. mas os vencedores são a realidade. So, verse 8. Versículo 8. Hear, O Joshua, the high priest, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, you and your companions who are set before you, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, for they are a wondrous sign. porque eles são um sinal maravilhoso, Now, if they are sign, impressionante. Se eles são um sinal, now, what is the antitype? If they are type, then what is the ou antitype? seja, se eles são o tipo, quem que é o antitipo? So immediately we will read on and we will understand. Então nós vamos prosseguir a leitura para entender. But before we go on, let us remember Joshua in Hebrew means the savior of Israel. Mas antes de prosseguirmos, devemos lembrar que Josué no hebraico significa o Salvador de Israel. So no doubt Joshua is a type of Christ. Então não há dúvidas que Josué é o tipo de Cristo. Because if you translate Hebrew Joshua Se você traduzir o hebraico da palavra Josué into Greek, em grego, what is that? o que você encontra? Jesus. Jesus. Now, if you translate Greek word Jesus Agora, se traduzir a palavra grega into Jesus Hebrew, em hebraico, which word you are going to find it o out? que vocês acham que vocês vão encontrar? Joshua. Josué. So for sure, Então, com certeza, Joshua indeed the type of Christ. Josué é mesmo o tipo de Cristo. Then how about those companions who sit before with him? Mas e esses companheiros que se assentam diante de ti? For sure, they are the type of all believers Certamente são o tipo de todos os crentes who receive Jesus Christ as their que Savior. receberam Jesus Cristo como Salvador. So you see, it's so clear. Então está muito claro. Now you remember our Lord was baptized in Jordan River. Lembre-se que o nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão. Now, why our Lord had to be baptized? Por que o nosso Senhor precisou ser For batizado? very reason, I think we already know about É o it. que por várias razões que já conhecemos. But one thing sometimes we tend to forget. Mas nós costumamos esquecer de uma coisa. When Jesus came up from the Jordan River, Quando o Senhor saiu do Rio Jordão, it is a wonderful demonstration é uma demonstração maravilhosa to tell the world. para dizer ao mundo, Just like 1,005 years ago. assim como 1005 anos antes, Now, when Joshua led his people quando Josué conduziu seu through povo the wilderness, pelo deserto, crossed the Jordan River. cruzar o Rio Jordão, When Joshua came out from Jordan River, quando Josué saiu daquele Rio Jordão, he led all his people into the promised land. ele conduziu todo o seu povo para dentro da terra Why prometida. our Lord Jesus ought to be baptized? Então, por que o nosso Senhor precisava ser batizado? When he came out from the water. Porque quando ele saiu da água, Because Jesus simply means Joshua in Old Testament. lembre-se que Jesus significa Josué no Antigo The Testamento. same Joshua. É o mesmo Josué. The one who is greater than Joshua. Aquele que é maior que Josué. Now come out from the Jordan River. Naquele momento ele saiu do Rio Jordão. Why he did that? Por quê? He is going to lead all the followers Porque ele conduziria todos os seguidores into the unsearchable riches of Christ, para dentro das insondáveis riquezas de Cristo, which means the promised land. que é o antitipo da terra prometida. So, my brothers and sisters, Irmãos, for sure, Joshua is the type.
Certamente Josué é o tipo. If he's high priest, Se ele é o sumo sacerdote, he's the type of high priest. ele é o tipo do sumo sacerdote. Then we all believe that now all his companions Então todos os seus companheiros is a type of all believers. devem ser o tipo de todos os We crentes. are all priests Todos somos sacerdotes standing before the Lord que estamos diante do Senhor to serve our heavenly Father, para servir o nosso to Pai serve Celestial, our God para servir o nosso Deus. is our profession. Essa é a nossa profissão. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmão, this is the reality. essa é a realidade Very, very important. e é muito importante. Now, let's go on. Vamos prosseguir. For behold, Observe, I am ouve. bringing forth my servant, the branch. Versículo 9. Versículo 9, brother? Yeah. Não. Verse 8. Finalzinho do 8. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Now, branch, Esse renovo, I think, let me try to explain a little bit. deixa eu explicar um pouquinho. If you go to Isaiah chapter 11, Se você for a Isaías capítulo 11, there is a prophecy about Christ. ali há uma profecia a respeito de Cristo. Now, in that prophecy, Naquela profecia, he used the word branch. ele usa essa palavra renovo. Now, that branch definitely referred to this person must belong to the family of David. Isso significa que essa pessoa certamente pertencia à família de Davi. He belonged to the royal line. Ele pertencia àquela linha real de rei. Now, because he was a descendant of David, Porque pelo fato dele ser descendente de Davi. but then according to chapter 11, De acordo com o capítulo 11, that branch referred to the Messiah. esse renovo se refere ao Messias. So there is one name for Messiah, is the branch. Então, um dos nomes do Messias é o renovo. Now, in Hebrew, it means netzer. Então, no hebraico é esse netza. Now, sometimes when you study Matthew, Gospel according to Matthew, Agora, ao estudar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus will be called Nazarite, o Senhor seria chamado do Nazareno. as Bible says. É o que a Bíblia diz. Then, if you go to Old Testament, Então, voltando ao Antigo Testamento, you couldn't find that verse. você não acha esse versículo. But if you go to chapter 11 of Isaiah, Mas no capítulo 11 de Isaías, you find the word the branch. encontramos essa palavra renovo. The branch means netzer. E esse renovo é o netza. Now, those who belong to that same family. Aqueles que pertencem a essa mesma família. Now, the Joseph really belonged to the family of David. Será que Josué realmente pertencia à família de Davi? Originally, they came from Babylon. Originalmente vieram da Babilônia, About 200 years before Christ, 200 anos antes de Cristo. they moved to Bashan, which is in the near the Bethany beyond Jordan E River. eles foram até Bazã, que é uma região na Betânia além do Jordão. Then later they moved to Nazareth. E depois foram até Nazaré. The reason this place called Nazareth, E a razão pela qual aquele lugar se chamou because Nazaré these people belong to the branch. é porque essas pessoas pertenciam a esse renovo. So you see, the Messiah ought to come from this family. Então o Messias deveria vir dessa família. So that's why they call Nazarite, Nazareth. Era por isso que chamavam de Nazaré, Just like Nazarenos. Dan Assim como Dan is a name for a place. é um nome de um lugar. But don't forget, Não se esqueça. because you have Dan tribe, that's why then you have a place called Dan. Pelo fato de haver uma tribo de Dan, havia um local chamado Dan. Nazareth. Então Nazaré Because these people are Nazarites. foi chamada assim porque havia pessoas ali que eram They nazarenos. all belong to the branch family. Então eles todos pertenciam a essa família do renovo. You see, brothers? Vocês veem, So irmãos? the branch simply means what? Means a title or name given to Messiah. Então esse renovo nada mais é do que um nome, um título dado ao Messias. So Joshua is no longer Joshua. Josué não é mais Josué. Joshua is type of the branch. Josué é o tipo do renovo. My servant, the branch. Meu servo, o renovo. All high priests are the servant of God. Todos os sumos sacerdotes são servos de Deus. But remember, Lembre-se, now I will bring forth my servant branch. eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. And verse 9. Versículo 9. For behold, Porque eis, the stone that I have laid before Joshua. aqui a pedra que pus diante de Josué. Upon the stone are 7 eyes. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Now that's Joshua.
Esse é Josué. is true Joshua. Esse Josué é o Josué mesmo. The stone that I have laid before Joshua, Mas a pedra que pus diante de Josué, that antitype. esse é o antitipo. But how about the stone? Mas e essa pedra? Stone again refer to Messiah. Essa pedra, mais uma vez, se refere ao Messias. So you see that here you have a triad. Aqui nós temos um Triad. trio. You Tríade. see, you have Joshua, Então temos Josué, the branch, temos o renovo, and the stone. então temos essa Refer pedra. to the same one. Isso se refere à mesma pessoa. Upon the stone are 7 eyes. Então sobre essa pedra, 7 olhos. Talk about unsearchable, talk about manifold wisdom of God. Então isso nos fala da multiforme sabedoria de Deus. Behold, I will engrave this inscription, E aqui fala, eis que eu lavrarei a sua escultura, uma inscrição, said the Lord of hosts, diz o Senhor dos and I will exércitos, remove iniquity of that land in one e day. tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Now we know what stone is that. Nós sabemos que pedra é essa. That stone definitely refers to Christ. E essa pedra definitivamente refere-se a Cristo. And because of him, Por causa dele. he said, I will remove the iniquity of that land in one day. Disse, tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia. That refers to his work on Calvary. Isso se refere à sua obra no Calvário. When Jesus died for us on the cross, Quando o Senhor Jesus morreu por nós na remember cruz. when he become our Passover. Quando ele se tornou o nosso Cordeiro You Pascal. see, that's all happened in the house of God. Isso tudo aconteceu na casa de Deus. But then I will remove the iniquity of that land in one day. Então diz, tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia. What does it mean in one day? O que significa em um só dia? It means once for all. Significa de uma vez por todas. You never crucify our Lord second time. O nosso Senhor nunca jamais será crucificado uma segunda vez. One crucifixion is enough. Uma crucificação é suficiente. It's wonderful salvation. Isso é uma salvação maravilhosa. In that day, Naquele said the dia, Lord of hosts, diz o Senhor dos exércitos, everyone will invite his neighbor under his vine and under his fig tree. cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Again, this will be fulfilled in the time of millennium. Mais uma vez, isso será cumprido no tempo do milênio. That's priesthood. Esse é o sacerdócio. That's the reality of Zion. Essa é a realidade de Sião. Now, when you come to chapter 4, Ao chegar ao capítulo 4. now, brothers, now the angel who talks with me came back and awakened me, and a man who is awakened out of his sleep. Versículo 1, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Think about it. For whole night, Por toda a noite, 8 visions. 8 visões. He raised his eye. He saw something. Ele levantava os olhos, via alguma coisa. He talked to this angel. Ele falava para esse anjo. And he hear that he do that. E ele ouvia que ele fazia alguma So coisa. remember, he was busy for the whole night. Ou seja, ele estava ocupado toda a noite. But don't think that he never sleep. Mas não ache você que ele não cochilou. According to chapter 4, De acordo com o he capítulo did 4, sleep. ele pegou no sono. When there is no more vision, he fall into sleep. Então, quando não mais via nada, ele dormia. So now the Lord give another vision. Mas agora o Senhor lhe deu uma outra visão. So now the angel tried to wake him up. Então, o anjo teve que acordá-lo. And then he said, what do you see? E disse, o que vês? You know, especially after you just been wake up. Logo depois que você acorda, Sometimes you don't know where are you. você não sabe nem onde você está. So the first thing you have to do, what do you see? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar, o que você vê? Do you see what I mean? Você vê o que That's eu quero what dizer. happened to Peter. Foi isso que aconteceu com Pedro. Remember, our Lord took them to the Mount of Transfiguration. Você lembra que o Senhor os levou até o Monte da Probably Transfiguração. because of traveling, because climbing the mountain, they are so E tired. eles tinham viajado e subido aquela montanha e estavam tão cansados. They fall into sleep. Eles se And then dormiram. all of a sudden, the Lord transfigured in His E presence. repentinamente o Senhor é transfigurado diante deles. He was awake. E eles acordou. Now, he didn't know what to do. He didn't know what to say. He had to say something Ele anyway. não sabia o que dizer, mas ele tinha que dizer alguma coisa. Oh, he said, this is very good. Ele disse, isso aqui é We bom shall have demais. 3 tents. Vamos fazer 3 One tendas. for you, one for Elijah, one for Moses. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Brothers and sisters, Irmãos. he didn't see very clearly. Ele não viu direito. Actually, he's supposed to see only one, Ele deveria ter visto apenas um, but he saw 3. mas viu 3. He said, number 1, Ele disse, número 1 Jesus. é o Senhor, Number 2, Moses. 2 Moisés, Number 3, Elijah. 3 Elias. No. Não. No servant of God can be equal with the Son of God. Nenhum servo de Deus pode se igualar ao Filho de Deus. So, brothers,
Now you see the cloud cover them. Então veio aquela nuvem e os cobriu. They see no one but Jesus. E a ninguém mais viram senão Jesus. And also the voice from heaven said, E aquela voz do céu disse: hear him only. a ele ouvi. So brothers, Irmãos, after you wake up, depois que você be acorda, careful what you see. cuidado com o que você vê. And don't respond so quickly. E não responda tão rápido. Out of good heart, and Peter made some foolish A suggestions. intenção de Pedro era muito boa, mas ele falou bobagem. So the angel said, what do you see? Mas então esse anjo lhe disse: que vês? So I said, I'm looking. Ele disse: eu olho. And there is a lampstand of solid gold with bowl on top of it. E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima. And on the stand, 7 lamps with 7 pipes to the 7 lamps. E em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at the left. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. So I answered Versículo 3. and spoke to them. I'm still verse 3. Versículo 3. Junto a esses 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo. So I answered and spoke to the angel, who talked with me, saying, what are these, my Lord? Meu Senhor, o que é isto? Then the angel who talked with me Então o anjo que falava comigo answered and said to me, respondeu-me e do you disse: not know what these are? não sabes tu o que é isto? I said, no, my Lord. Respondi: não, meu So Senhor. he answered and said to me, Prosseguiu ele e me disse: this is the word of the Lord to Zerubbabel. esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Have you seen the whole picture? Você viu o quadro completo aqui? This is the word of the Lord. Essa é a palavra do Senhor. Whole lampstand is a piece of word of the Lord. Então todo esse candelabro é uma palavra do Senhor To Zerubbabel. para Zorobabel. Why Zerubbabel? Por que Zorobabel? Now we come to another aspect of Zion. Porque chegamos agora a um outro aspecto de Sião. Not only house of God, Não apenas a casa de also Deus, throne of David. mas também o trono de Davi. But brothers and sisters, Irmãos, in reality, em realidade, how Zerubbabel served as a civil head there? como é que o Zorobabel serviu como cabeça civil ali? How he can become delegate authority? Como é que ele pôde se tornar uma autoridade delegada? The more he think about those elders in Babylon, Quanto mais ele pensava naqueles anciãos na Babilônia, they are much more qualified. ele pensava assim, eles estão tão melhor But qualificados. here only 50,000 people. Mas aqui havia apenas 50 mil pessoas. Somehow the Lord put him as a shepherd. E de alguma maneira Deus o constituiu por So pastor. this is his flock. Então era seu rebanho. So how he's going to shepherding them? Então como é que ele pastorearia aquele rebanho? How can he be the delegate authority? Como é que ele poderia ser a autoridade delegada? If he's one of the leaders, Se ele fosse um líder, if he's a civil leader, se ele fosse o líder civil, how come he was so frustrated? como é que ele poderia estar tão frustrado? How come even now he could not build up the temple? Como que ainda assim ele não poderia construir o templo? So last 16 years Nos últimos 16 anos, speaks of the frustration on the part of Zerubbabel. nos falam da frustração do lado de Zorobabel. My brothers, so here you find that the Lord will speak to Zerubbabel Então aqui encontramos o Senhor que falará a Zorobabel, through the whole picture por, of lampstand. utilizando todo aquele quadro do candelabro. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Not by might, nor my power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Why? By my spirit. Por quê? Pelo meu espírito. Have you seen 2 olive trees? Você viu essas 2 oliveiras? Have you seen the oil produced from olive trees? Você viu o azeite produzido pelas oliveiras? Have you seen 7 lamps Você viu aquelas 7 lâmpadas with oil inside? com 7 tubos, com óleo dentro, com And azeite the dentro? wick also stick into it. E também aquele pavio espetado ali. But how you can see the light going on? Mas como ver a luz? Because every lamp Porque cada lâmpada is connected with the 2 trees. está conectada com aquelas 2 Abundant árvores. supply. Então há um suprimento abundante. 7 pipes for each lamp. Então há 7 tubos para cada lâmpada. Altogether 49 pipes. Ao todo são 49 tubos. Brothers and sisters,
This is another picture in the Temple of Solomon. Esse é um outro quadro do Templo de Salomão. Nor the picture in the tabernacle in the wilderness. Isso não é um quadro lá do Templo de Salomão, This is a special word. mas é uma palavra especial. The word of the Lord to É Zerubbabel. a palavra do Senhor para Zorobabel. When you see the abundant supply of oil. Quando você vê aquele suprimento abundante de óleo. Now the oil in the Old Testament always, in the whole Bible, always represent the Holy Spirit. Agora, o óleo em toda a Bíblia sempre fala do Espírito Santo. Now Zerubbabel should know how to act as a civil head. Agora sim, Zorobabel deveria saber como agir como Now cabeça Zerubbabel civil. should not be frustrated anymore. E agora Zorobabel não precisava estar mais frustrado. Why? Por quê? If he is always under the headship of Christ, Se ele sempre estivesse debaixo do senhorio de Cristo, then you see that. então seria possível ver. You have two trees. I think we'll go back later. But anyway, here you find the secret. Aqui encontramos um segredo. Before we go in, we have no time to go into the detail. Nós não temos tempo para entrar nos detalhes, But the explanation is so clear. mas a explicação é muito clara. This whole picture of lampstand Todo esse quadro das lâmpadas, do plus the candelabro, two olive e trees mais as duas oliveiras, form a wonderful whole piece of word. isto é uma única parte, uma única palavra. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord. E é não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Who Exércitos. are you, O great mountain? Quem és tu, ó grande monte? In last 14 years, Nos últimos 16 years, 16 anos, no one see great mountain like Zerubbabel. ninguém pôde ver um grande monte como Zorobabel. Oh, great mountain speaks of great difficulties. Esse grande monte significa nos aponta grandes All dificuldades opposition from every side. e representa oposição vinda de todos os lados. Before Zerubbabel, you shall become a plain. Diante de Zorobabel serás uma campina, And he shall bring forth the capstone with shouts of grace to it. porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Now, capstone Essa pedra de is remate the last stone before you accomplish the whole temple. é a última pedra que se coloca antes de dar por concluída a obra do templo. Foundational stone is the first. Então a pedra de fundação é a primeira Capstone is the last. e essa pedra de remate é a última. Now, he shall bring forth the capstone with shouts of grace and grace to it. Ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. What does that mean? Isso significa o quê? The house of God will be rebuilt. Que a casa de Deus seria reconstruída. But now Zerubbabel learned a lesson. Agora Zorobabel havia aprendido a lição. When he tried to become the head, Quando ele tentou se tornar o cabeça, he encountered great mountain. ele encontrou grandes montanhas. He discovered difficulty upon difficulty. Ele enfrentou dificuldade após dificuldade. Only when he under the throne of David. Mas quando ele estava debaixo do trono de Davi, If we translate into New Testament language, traduzindo isso para a linguagem do Novo only when we are Testamento, under the headship of Christ, somente quando estamos debaixo do senhorio de Cristo, brothers and sisters, it makes us small. é que nos faz ficar It pequenos. reduces us to nothing. Isso nos reduz a nada. Why? Por quê? Because in the eyes of God, Porque aos olhos de Deus, Zerubbabel Zorobabel is as big as a big mountain. é tão grande quanto aquele grande monte. Now, remember, Lembre-se, here the promise is this. aqui a promessa é a seguinte: Great mountain will become a plain. que esse grande monte se tornaria uma campina. And finally, E finalmente, the house should be rebuilt. a casa seria I think our reconstruída. time is gone. I cannot go on anymore. O nosso tempo se esgotou e não posso prosseguir. So we will continue tomorrow. Então nós continuaremos amanhã. But after you study chapter 4, Mas depois de você estudar o capítulo 4, combine with chapter 3, combine-o com o capítulo 3. you have throne of David, Você terá o trono de Davi you have house of e God. você terá a casa de Deus. That's picture of Zion. Esse é o quadro de Sião. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That represents the reality of house of God and Jerusalem. Isso representa a realidade da casa de Deus e de Jerusalém. So that's the vision we ought to see today. Essa é a visão que devemos contemplar hoje. Let's pray. Vamos orar.
Te damos graças, Senhor, pela beleza da Tua palavra. Amém. E reconhecemos, Senhor, que ela é muito além de nós. Mas é com gratidão que nós dizemos que aprove o Senhor abrir os nossos olhos para enxergar algo dela. E se temos algum pedido nessa noite, que o Senhor nos conceda a realidade da qual temos ouvido. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. Senhor, concede-nos uma noite de descanso, de repouso, e que o Senhor possa nos trazer de volta, Senhor, amanhã, em paz e em alegria. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.